Olá, amados. Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman, e hoje quero compartilhar contigo sobre um tema que representa um grande desafio para nossa época atual. Então, a partir de agora, estaremos falando sobre oikos, uma palavra grega que pode ser traduzida como casa, mas também pode ser traduzida como família, dependendo do contexto. Então, a partir de agora, antes de começar, eu quero fazer-te a seguinte pergunta: como será que nós, individualmente, podemos definir cada uma dessas palavras? Será que elas são a mesma coisa? Representam a mesma significância? Ou será que elas têm algo de diferente e se completam entre si? Por outro lado, quais classes de fundamentos nós estamos plantando dentro de nossa família? Como disse no início, este é um tema de grande desafio e eu espero que aprendamos algo novo juntos a partir de agora. Vamos então que começaremos com algumas definições. E essas definições são de alguns sociólogos que estudaram amplamente esse tema e los compararemos com alguns conceitos teológicos para ver então o que nos diz a Bíblia sobre isto ou o que pensa Deus sobre este assunto. Veremos então que a primeira definição é de aspecto natural ou físico. Veremos aqui que casa é um edifício construído para viver. Simples conceito, certo? É somente um lugar, um edifício construído para viver. Sin embargo, frente a isso, leemos que a família é o conjunto de pessoas que vivem dentro de este edifício. Então, hace sentido. Pero a diferença é que este grupo de pessoas comparte ou vive compartilhando os mesmos sentimentos, planos e estilo de vida. Então, a partir deste ponto, vimos que já não se trata de la mesma coisa. Mientras la casa é um lugar onde se vive, la família é um grupo que comparte, e esta palavra aqui é bastante importante, porque comparte habla de que há algo em comum entre eles. E entre essas coisas estão os sentimentos, planos, estilo de vida e outras coisas mais que vamos ver a partir de agora. Bajo um aspecto social que entendemos de definição. Socialmente se difiere, referindo-se à casa, certo? A casa se diferencia de nível e esfera da sociedade. Ou seja, a casa pode ser parte do nível social mais baixo, de nível social mediano e de nível social mais alto, assim como normalmente escutamos socialmente hablando. Pero frente a isso, a família não pensa assim. A família, ao contrário, comparte todo e tem todo em comum. Ou seja, como vimos aqui na primeira, comparte e por isso todo é comum. Ou seja, não é possível que uma família viva bajo estratos sociais diferentes, sendo a mesma família. Se uma família tem um certo número de membros, não é possível que esses membros se dividam em diferentes estratos ou níveis sociais. Não, normalmente eles estão todos dentro do mesmo nível e por isso podem compartilhar todo em comum e ter todo exatamente em comum. Então, aqui também vimos que há uma certa diferença. Economicamente hablando, uma casa pode ser rica ou pobre, luxuosa ou simples, cara ou barata. Depende da aquisição econômica e do rol que estão involucrados em la sociedade. Agora, veja bem, quando eu menciono isto, que uma casa pode ser rica ou pobre, luxuosa ou simples, cara ou barata, me estou referindo, por exemplo, àquelas mansões que só as pessoas ricas podem ter, ou a los castillos onde uma minoria de gente pode entrar, incluso aquelas casas de los héroes de la história, onde só alguns podem ter.
Entonces, la casa puede variar de lujo, de precio, de estilo y de riquezas. Pero, ¿qué decir de la familia? Como vemos aquí, la familia no se compara a esa descripción física, porque la familia entiende que la riqueza se basa en los principios. Esto es algo mucho más elevado, ¿cierto? E os princípios são quais? Por exemplo, a unidade, a harmonia, o valor entre eles, o respeito, a cooperação, o acompanhamento ou a companhia, o amor. São princípios que a família desenvolve como família. Então, miramos que a partir de aqui, tanto o aspecto econômico, social e natural ou físico, há uma clara diferença entre o que é casa e o que é família em cada um desses. E eu menciono isto porque allá no início eu mencionei que oikos pode referir-se a casa, mas também referir-se a família, dependendo do contexto. Por isso, trago isto aqui para ajudá-los a entender que não é a mesma coisa, que dependendo do contexto, a palavra oikos se aplica ou não. Vimos então que no aspecto cultural, en la antigua Grecia, la casa oikos era la representación de las personas que constituían la unidad principal. E este conceito aqui é muito importante porque habla de duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, unidade, que é algo muito importante e principal, é a qualidade que eleva a unidade. Ou seja, unidade por si solo já é muito importante. Se chega a ser principal, então é alta unidade. Está em um nível elevadíssimo, muito importante e, ademais, em plena conexão. Isto é lógico porque se a unidade é constante, é consistente, então a conexão também é presente, logicamente. Agora, veja que essas duas qualidades se referem exatamente a oikos. E este oikos aqui se refere a pessoas, não se refere a lugar, como vimos no início. Además da unidade principal e da plena conexão, também estas qualidades aparecem em todas as esferas da sociedade. Ou seja, na antiga Grécia, oikos era definido como um grupo de pessoas ou uma família que apresentava essas duas importantíssimas qualidades, unidade principal e plena conexão em todas as áreas e esferas da sociedade ao redor. Agora, bajo um contexto ou uma definição bíblica, para Deus, a família é que, porque agora estamos falando do oikos, que se refere à família, certo? Então, este conceito cultural combina perfeitamente com o que miramos aqui no aspecto bíblico. Para Deus, esse é o primeiro lugar de encontro. Ou seja, este é o primeiro lugar onde a pessoa nasce e onde vive seus primeiros anos de vida. Seu primeiro lugar de encontro. E deve ser um lugar mais seguro. E para sempre. Imagine-se, a família deve ser o lugar mais seguro para qualquer pessoa. É o sinônimo de abrigo. Que é abrigo? Proteção. Propício para uma relação estável. Ou seja, a partir de aqui, vamos tratar de ver mais claramente a diferença entre oikos família e oikos casa física. E espero lograr ajudar-los a entender a diferença. Agora, saltando para um conceito teológico, miramos que desde o hebreu do Antigo Testamento, encontramos a palavra bait, lendo sempre de la direita para a esquerda, que é a forma correta de ler o hebreu, leemos bait. Bait aqui é uma palavra muito usada e muito valorada por el hebreu antigo, porque se refere diretamente à la família. Vimos então um exemplo aqui em Josué 24:15. Josué mencionou aquele versículo, aquele texto que já conhecemos bem, e que disse assim, mais ou menos assim: a hora decidam a quem servir.
se sirven a los deuses de vuestros antepassados, de vuestros padres, o a los deuses de los amorreos, en cuya tierra habitáis hasta ahora. Pero, dijo Josué, empezando aqui, pero yo y mi casa, usando Bait como família, pero yo y mi familia serviremos a Jeová. Então, veremos aqui que apesar de que no início eu mencionei oikos, referindo-se a casa e família, e neste caso, porque Bait tem a mesma conexão de oikos, eu não poderia traduzir esse versículo dizendo, por exemplo, pero yo y mi edifício, ou pero yo y mi local de vivienda serviremos a Jeová, em caso de que eu decida usar Bait para local e não para família. Então, neste caso, Bait aqui se aplica perfeitamente nesta referência de Josué 24, quando se refere à família, a um grupo de pessoas e não a um local físico, como é a casa física, como vimos anteriormente nas definições. Vimos então que no Novo Testamento grego, especialmente o grego koiné, encontramos a palavra oikos, que é a palavra que vimos ao início e que se traduz como casa ou família. Vemos então que neste aspecto, a partir do contexto de Bait, oikos, que tem a mesma conotação de família, se refere às pessoas que estão mais cercanas a nós. Aqueles que andam conosco sempre, aqueles que nos conhecem melhor, aqueles que fazem parte de nossa vida diária. Ou seja, esses são os oikos que a Bíblia menciona. E então, a partir deste conceito, vemos qual era o desenho que havia na mente de Deus no início, quando Ele criou a família. E vamos ver isso aqui em Gênesis 2. E antes que eu me olvide, miramos que quando Deus criou a família, no início de Gênesis, no início de toda a história, o Senhor Jesus criou antes de criar o mesmo Estado, antes de criar a igreja, antes de criar qualquer ministério no universo, o Senhor criou a família. Esse era o desenho que estava em sua mente e era a decisão de seu coração. Pero, sobretudo, o Senhor criou a família com este desenho de que foram pessoas muito cercanas, pessoas que se conheceram profundamente, pessoas que viveram sua vida diária em comum acordo. Esta era a ideia de Deus. Agora, como isso aconteceu aqui em Gênesis 2? Já sabemos mais ou menos como foi, pero vamos recordar 2 ou 3 aspectos, só porque estamos falando de oikos, família. Ou então, neste caso do Antigo Testamento, de Bait, certo? Em Gênesis 2, verso 18, vimos, por exemplo, que o Senhor Deus já havia criado Adão, pero viu que Adão estava muito solo e disse, oh, não é bueno que o homem esteja solo. Eu vou encontrar uma solução para Adão. E que hizo Deus? Hizo Adão dormir, lhe quitou uma costilha, criou uma mulher muito linda, que foi Eva. Ele trajo a Adão e Adão se quedou muito animado, muito eufórico, certo? Porque Eva era uma muito linda mulher. E então, depois de tudo isso, Adão disse, eu te chamarei varona, porque eres carne de minha carne, hueso de meu hueso, e tudo isso que já sabemos. Na parte final, o Senhor Deus lhe disse, agora, deje o homem padre e madre, se una a sua mulher, e então serão os dois uma sola carne. Este foi o primeiro grupo social que Deus criou e criou com este perfeito desenho de que vivera como um grupo cercano, compartilhando todo, absolutamente todo em comum, caminhando em uma mesma direção e vivendo uma vida para Deus, seguramente, porque Adão e Eva foram criados bajo a proteção e total bendição do Senhor. Pero, sem embargo, vimos que a partir de aqui há uma classe de contradição, não contradição, mas há uma divergência, uma diferença entre o que seria oikos e o que seria a palavra domos. Por que eu trago aqui a palavra domos? Porque esta palavra se acerca mais a casa ou a um edifício ou a uma construção.
Oikos pode ser traduzida como casa e como a família, dependendo do contexto bíblico. Pero aqui Domos se acerca mais ao edifício físico e não tanto à família. Por isso eu lo pus aqui. E eu coloquei essa diferença do término casa em sentido de oikos, porque é assignado a um edifício, a uma construção, a um lugar solamente, e não a um grupo de pessoas, como vimos aqui. E eu pus entre parênteses um edifício vazio. Por quê? Porque um domus é um edifício ou um lugar que pode estar vazio se não há nadie dentro dele, certo? Neste sentido. Então, vamos ver que a partir de aqui, o domos, que é um lugar vazio, se pode converter em uma família, como é o caso de oikos. E isso eu expresso aqui abaixo. O domos, o edifício vazio, se converte em família. Sim, se converte se é que Deus está ali, certo? Então, vamos ver que a partir de aqui, apesar de que são términos distintos, tratam do mesmo assunto e cada um de uma forma diferente, porque são términos distintos, são interligados por o mesmo tema, que é a família, um grupo de pessoas, pero sem embargo, traindo sempre a diferença básica, não só por causa da tradução, mas também por causa da aplicação, como cada um se apresenta e para cada um serve. Então, vamos ver aqui primeiro, domos. Está aqui diferente porque a primeira letra está maiúscula, que é o delta, e no anterior que vimos estava minúsculo. Então, domos, aqui eu traduzco como edifício e pus entre parênteses vazio. Edifício vazio não é a tradução literal, é só o edifício. Eu añadi vazio porque, para mim, em minha mente, é um lugar onde não há nadie, então está vazio. O domos também é um lugar onde pessoas podem estar, incluso um lugar onde animais podem estar. É solamente um lugar e também pode ser entendido como uma construção. Agora, eu trago esses três aspectos aqui, três palavras, assim como estão, porque eu tenho uma intenção específica com cada um deles, e especialmente com esta última, que é uma construção. Que é uma construção? Uma construção é algo que se eleva, pero também que se abate. Uma construção, uma forma repetida de dizer, é algo que construímos, pero também que destruímos, certo? Isso é um domos, isso é uma construção. Eu vou regressar a este conceito mais tarde, porque esse conceito de domos, para mim, tem uma grande importância com relação ao tema família, e vamos ver ahorita por quê. Bem, em comparação com domos, que é solamente um lugar, temos o oikos, que vimos ahorita, e que neste caso traduziremos como grupo de família, descendência ou simplesmente família. Ou seja, grupo de pessoas é um grupo que vive dentro de um mesmo lugar, certo? Descendência são aqueles que vieram antes e depois de nós, são todos nossos descendentes. E família são aqueles que vivem conosco no mesmo lugar e que compartem de forma comum todas as coisas que fazem parte de nossa vida. Então, novamente, são duas palavras diferentes, cada uma com sua diferente aplicação, apesar de que tratam do mesmo assunto. Vamos ver, então, que aqui o oikos revela quão importante é nossa família para Deus. Ou melhor, parafraseando, através desse texto de Hechos 16:31, a Bíblia nos mostra quanta importância Deus dá à nossa família. Vamos ver como entendemos isto. Em Hechos 16:31, lemos assim: crê en el Senhor Jesus e serás salvo tu e tu casa. Entonces, creer es la condición, serás salvo, es la conclusión. Ahora, ¿quién será salvo? Tú, neste caso yo, pero também nossa casa. Isso é uma coisa tremenda, certo? Vamos ver ahorita como isto vai suceder. Primeiro, vamos saltar rápido ao original do mesmo texto. O mesmo texto de Hechos 16:31, lemos assim: Tu de eipam, pistel son, epiton kirion yesum, kai sotesesu, kai oikos su. Neste caso, se é que vamos tratar de ler literalmente, seria e dijeron, isso aqui é uma resposta, ou le dijo, cree, pistel son,
creer es poner su firme confianza en alguien, ¿cierto? En este caso, creer en el Señor Jesús, o sea, está direccionando en quem creer. Entonces, creer firmemente, epi é sobre, é uma preposição sobre. Então, eu tomaria mais ou menos assim, creer sobre todo, ou sobre todas as coisas, em quem? En el Senhor Jesus. Ou seja, toda nossa máxima fé deve estar en Él, en el Senhor Jesus. E, escai, e soterse viene de la palavra sozo, que é salvar. Então, aqui serás salvo, serás salvado, serás livrado, serás resgatado. Tu, que é su, e, que é kai, e tu, casa, ou la casa tuya. So, aqui está um pouco ao revés, porque sabemos que como são dois idiomas, a sintaxe ou a estrutura não é a mesma. Então, às vezes, temos que saltar palavras para buscar lo que es la palabra siguiente y así concordar con la traducción del español. Pero tú ya entendiste que es el mismo versículo y solamente la última parte que dice y serás salvo tú y tu casa. O sea, aquí la palabra casa que vimos al final del texto en español es la palabra oikos en griego. ¿Por qué menciono isso? Porque não podemos entender esta palavra de outra maneira. Como no início eu mostrei oikos, que pode ser traduzido como casa ou como família. Neste caso, não pode ser casa, não pode ser edifício físico, é família. É um grupo de pessoas, porque aqui seria impossível que a palavra do Senhor diga e serás salvo tu e tu edifício. Por exemplo, se é que eu não sei, não entendo o contexto, eu poderia traduzir oikos como um edifício, como uma construção, como um lugar. E não é possível porque a tradução não concordaria, certo? Não poderia ser, serás salvo tu e tu lugar. Não, não, não. Tem que ser, serás salvo tu e tu casa, tu e tu família. Agora vamos ver como é que isso vai acontecer. Será que basta que uma só pessoa creia para que toda a sua família seja salva? Será possível? Bem, eu penso o seguinte. Quando nós recebemos a Senhor como nosso Salvador e começamos a orar por nossa família, começamos a compartilhar a palavra, é possível que todos eles, toda nossa casa, toda nossa parentela seja salva, como diz o texto aqui. Pero, sin embargo, antes de que isto ocurra, cada membro de nossa casa, cada membro de nossa família necessita reconhecer sua necessidade de Deus e aceitarlo como Salvador, porque a salvação é uma experiência individual. Não podemos pensar que somos salvos e por isso, como uma mágica assim, todos os demais serão salvos, porque isso não é verdade. E eu menciono isso porque isso é algo fundamental. Não pense que porque tu aceitastes ao Senhor Jesus, toda a tua família vai ao inferno. Não, 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 não é assim. Se tu oras e pagas o preço, Deus tem seu plano e Ele está com seus olhos sobre ti para usar-te como instrumento para salvar a los demais membros de tua família. Agora, outra coisa é que esse texto tem um contexto histórico. Esse texto foi mencionado, creio, a um carcereiro que estava guardando uma prisão onde Pablo estava com seu companheiro de cela. Então, houve um momento em que os dois começaram a cantar e adorar a Deus, e a presença de Deus foi tão poderosa e tão impactante que todas as portas se abriram, os candados, as chaves, e tudo se abriu. E então, quando o carcereiro chegou, ele se assustou muito e disse: todos escaparam, agora que será de mim? E ele tentou, aparentemente, fazer algo com ele mesmo, movido por el desespero. Pero então, ele recebeu esta palavra e disse: não te preocupes, solamente crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tu casa. Menciono isto só porque outro dia uma pessoa disse que este texto foi algo assim bastante específico para aquele carcereiro. E sabe, irmãos, sim, foi para o carcereiro, mas isso não indica que não é útil para nós hoje. A palavra de Deus se renueva diariamente e esta pessoa dizia que não é mais válida para nós hoje porque foi para o carcereiro. E como a palavra de Deus jamais vuelve vazia, eu estou seguríssima que se tu aceitas o Senhor em tu casa e empieza a orar por tu família e compartilha a palavra,
esta palavra ocorrerá na vida deles, exatamente como disse aqui: serás salvo tu e toda tu família. Porque não foi só para um carcereiro. Essa não é uma palavra passada. Porque se assim for, eu diria, bom, então a palavra está antiquada, só funcionou para aquela pessoa naquele passado e já não funciona hoje. E isto não é verdade. Então, eu creio que nós podemos ser instrumentos de Deus para orar, interceder, ayunar e insistir ministrando a palavra para nossa família, aunque não nos seja fácil, porque Deus também tem um plano com eles. E se nós agora saímos das tinieblas para a luz, Deus quer usar esta luz que somos nós para alumbrar o caminho de aqueles que aún seguem tinieblas. Ele pode hacerlo porque ele é o mais interessado em nossa família. Ele é o mais interessado em el mesmo universo. Agora, veja bem, uma razão bastante específica porque les traigo este versículo aqui é que há atualmente uma grande confusão entre a palavra oikos e a palavra domos que vimos anteriormente. Eu les mencionei que a tradução ou as traduções de domos, que é edifício vazio, lugar ou construção, tem uma grande importância para mim, porque essas definições contrastam totalmente com a palavra oikos. A palavra oikos aqui se refere a grupo de pessoas e se refere à família. Agora veja, se miramos a domos, que é domos conforme vimos allá antes? Domos é uma espécie de construção. Uma construção é algo que se levanta e também que se derriba. É algo que se construye e também se destrui. Muita gente atualmente trata a sua família como se fosse domos, como se fosse lugar vazio, como se fosse solamente lugar, uma coisa sem vida, como se nada estivesse ali, como se sua própria família não existira. E como construção, los trata como algo que se pode destruir para volver a construir no mesmo lugar. E sabe, isso não está bem. Por causa desta confusão, o fim de muitas famílias é também muito catastrófico. Por que digo isso? Porque quando uma família mira a sua família como um domos, como uma construção simplesmente, como um lugar vazio, o que sucede? Há muitos padres, por exemplo, que são os principais responsáveis por la destruição de sua própria família. Há muitos padres, por exemplo, que destruem suas famílias com suas próprias palavras. Há padres que maldizem a sua família, los chamam, por exemplo, idiotas, los chamam inúteis, los chamam basura, chamam coisas que jamais deveriam sair de suas bocas contra seus próprios filhos, porque não têm ideia de que à medida que vão vomitando esse tipo de maldição sobre sua família, vão minando sua autoestima, vão debilitando sua resistência interior, vão confundindo sua compreensão, sua capacidade de entendimento. E um dia, esses mesmos filhos caem em plena depressão ou não veem em condição de levantar-se, e alguns incluso querem matar-se a si mesmos porque pensam que não têm nenhum valor. E por quê? Porque mamãe e papá lhes dijo isso e eles creyeron porque eram as autoridades máximas da casa. Assim que lo que vem de los padres, los hijos recebem e absorvem 100%. Há hijos que hasta hoje não podem perdonar a seus próprios padres, incluso depois que já morreram. Não podem perdoná-los porque parecem com eles. E outros porque caminham, parece que para as tinieblas cada vez mais profundas, mais horríveis, por causa das coisas que escutaram de seus próprios padres. Há padres que expulsam a seus filhos da casa, porque os filhos não têm as qualidades que eles queriam, que os padres queriam que eles tivessem. Há padres que abusam de los filhos. Há padres que incluso fazem planos para matar a seus próprios filhos e assim quedar-se livres de eles. Hermanos, quando isto acontece, miramos
que terrível, que alto nível de destruição há ali. Todo porque houve uma confusão no início. Não se pudo fazer a distinção entre domos, a construção, o lugar vazio, para eloicos, que é a família, que representa um privilégio que Deus nos deu de ter. Quem merece ter uma família? Nadie merece. Então, se Deus nos deu o privilégio de ter nossa família, o mínimo que podemos fazer é ministrá-los, orar com eles, orar por eles, bendecir-los, levantar sua autoestima, hacer-los ver seus valores, suas qualidades, para que futuramente sejam pessoas que podem caminhar solos com cabeça levantada como verdadeiros hijos de Deus. Então, mi propósito em trazer a palavra domos e compará-la com oikos é bastante intencional. Eu espero que nenhum de nós esteja sendo um instrumento de destruição dentro de nossa própria casa. ¿Sabe por quê, hermanos? Porque um dia todos nós nos encontraremos delante de Deus e teremos que prestar conta por lo que hicimos com nossa família. Cada palavra de maldição que decimos, cada maltrato que causamos hacia eles, cada abuso, cada expulsão da casa, cada maldição que declaramos, cada negatividade, cada horrível coisa que hicimos, prestaremos contas a nosso Deus e não teremos excusas porque já não somos inocentes. Assim que por causa desta grande responsabilidade que temos, necessitamos colocar-nos na posição exata e pedir ao Senhor ajuda para jamais cair em um erro como este. Agora, o que devemos fazer? Necessitamos ser pacientes, necessitamos orar por eles, necessitamos tolerar e necessitamos insistir na mesma insistência bíblica. Eles nunca serão perfeitos, nós tampouco. Sin embargo, por lo menos, caminharão conhecendo a verdade e, aunque cometam falhas, seguirão agarrados de nosso Deus. Não pensemos que eles se tornarão perfeitos e quando não se tornem, aí perdemos de uma vez o controle. Isso não pode ser assim também. Necessitamos, em realidade, entender o contexto desta palavra oikos, e agarrar-nos de este Senhor Jesus Cristo, porque este é esse mensagem. Creer no Senhor, ou seja, trabalhamos, esforçamos e, sobretudo, creemos nele, e então nós e nossa família e nossa casa inteira será salva. Fora disso, estamos cometendo um gravíssimo erro que mais tarde não saberemos como arreglar. Então, para que uma família seja sólida e tenha princípios sólidos e permanentes, necessita um oikônomo. Que é um oikônomo? A palavra oikônomo se divide em duas partes, oikos e nomos, right? Certo? Então, oikos se refere à família ou casa, como já vimos no início, e o nomos se refere literalmente à lei. Ou seja, juntos, oikos e nomos, oikônomos, que literalmente podem entender-se como um administrador ou como um gerente da casa. Se refere à pessoa que, como se habla de lei, que estabelece lei, que impõe regras, que faz a organização do lugar. Às vezes, este administrador não é exatamente o papá, pode ser a mamá, de repente, por alguma razão. A coisa é que é alguém que é conhecedor de los principais fundamentos de uma família sólida. E então pode plantar ali aquelas regras que conhece desde a palavra de Deus e administrar bem sua casa bajo as bendições do Senhor Jesus. E Deus quer contar com pessoas como esse oikônomo, esse bom administrador, certo? Agora, veja bem, aunque nossa cultura, aunque as línguas em forma geral dividam a palavra em dois sentidos, Deus quer usar tanto um lado como o outro para estabelecer aquele valor firme que deve ter a família oikos, que é aquele grupo bem estabelecido, conforme a palavra do Senhor. Agora, se este administrador ou este oikônomo é conhecedor dos fundamentos bíblicos e pode tornar sua família sólida, ele então será chamado biblicamente de cabeça da família.
que és um cabeça da família. A cabeça da família é aquele que suple, é aquele que protege, é aquele que instrui, é o que acompanha, é aquele que edifica a casa e que permanece nisto. Ou seja, não é alguém que destrui, não é algo que afeta, não é algo que ensucia a consciência, é simplesmente alguém que funciona literalmente como um cabeça. E como já disse, às vezes a cabeça é o papá, mas em alguns casos é a mamá. A coisa é que a cabeça é aquele que impõe as regras, que organiza, que estabelece, que mostra os limites, que mostra os direitos de cada um, mas também os deveres de cada um, para que todos assim possam caminhar em unidade plena e não está oscilando entre altos e baixos, entre sim e não, entre bueno ou malo. Não existe esse desnível, porque um bom administrador estabelece sua família de forma sólida. E como disse antes, se com todo o esforço que um administrador haga, se sua família não se torna perfeita, isso não deve ser motivo de desesperação, porque afinal, nunca, nem nós e nem nossos filhos se tornarão perfeitos, jamais. Agora, também não é porque não se tornarão perfeitos que nós temos menos responsabilidade de cuidar deles. Não é assim. Nossa responsabilidade não diminui, ao contrário. Nossa responsabilidade se intensifica porque é casi que temos que vigilar por nós e por eles, a fim de que todos um dia cheguemos juntos ao cielo. Não é assim? Para mim é quase impossível pensar que eu vou chegar ao cielo e minha família não. Não há espaço em minha mente para aceitar esse tipo de ideia. Por isso necessitamos ser bons administradores ou cabeças de nossa casa, a fim de que nossa família siga salva, siga bem agarrada do Senhor, porque nós um dia nos acercaremos junto ao trono de Deus e prestaremos conta de todo o que hicimos com nossa família. Somos responsáveis por eles e prestaremos contas a Deus. E que o Senhor não nos encontre em falta, mas bem que haja como mostrar, eu diria assim com minhas palavras, como provar que este e este vieram aos pés de Cristo por causa de nossa perseverancia, de nossa oração, de nossa enseñanza e, sobretudo, de nosso exemplo. Veremos então que o valor à família sigue aqui quando leemos Marcos 2:11. Este versículo diz literalmente em espanhol: levanta-te, toma tu casa e vá, toma tu cama e vá para tu casa. Eu tomei solamente a parte que refere a casa desde o grego do Novo Testamento, que é esta parte última, que está aqui marcado. Eston oikon su. É uma preposição que literalmente significa para dentro de. Então, literalmente, este texto habla daquele paralítico que seus amigos barraram hacia Jesus por el techo. Tu conheces esta referência? Eu admiro muito este passagem porque creio que os amigos do paralítico creyeron por ele. Eu não sei exatamente qual era a condição do paralítico, mas aparentemente ele não disse nada, nem expressou nada. Talvez estivesse em lo que chamamos hoje de depressão por seu mesmo estado de saúde. Pero os amigos creyeron por ele. Muito interessante isso. E por la fé de los amigos, barraram por el techo e o homem caiu bem em frente a Jesus. E depois de que muitos murmuraram ao redor, Jesus lhe disse isso: levanta-te, homem, toma tu cama e vá para dentro de. É a preposição es, bem aqui, para dentro de tu casa. Eston oikon su, para dentro de tu casa. Ou seja, o Senhor Jesus especificou para onde aquele homem que havia sido paralítico hasta um minuto atrás e agora estava sanado. Jesus não disse, vá para qualquer lugar, passe por a porta de tu casa ou vá ao redor de tu casa. Não, ele disse, vá direto para dentro de tu casa. Então, eu venho aqui com minha pergunta: por que Jesus o enviou a sua família? Por que o enviou direto a sua casa? Porque digo, entra dentro de tu casa, como é a preposição aqui. E eu sou bem detalhista, me gusta ver tudo por los detalhes. E este detalhe para mim é muito importante.
Jesus não dijo, vá para tu casa, bem, a família poderia estar em frente, poderia estar passeando, poderia estar na praia. Não, não, não. Jesus dijo, entra dentro de tu casa, em secreto, e ali predica-lhes e habla-lhes, testifica de lo que sucedeu. Então, minha pergunta é, por que Jesus não enviou a sua família? Minha primeira resposta é esta. E primeiro, a quem deveria testificar era a família. O Senhor diz, não vá testificar a tus amigos, a los vizinhos, a não sei quem. Vá direto testificar primeiro a tu família. Então, a família é esse primeiro grupo a quem devemos falar de Deus. Segundo, porque para Deus, nossa família deve ser nossa prioridade. Mais importante que qualquer outra pessoa em nossa vida, deve ser nossa família. Assim como Deus criou a família primeiro, para nós, a família deve ser a prioridade. Em terceiro, este primeiro grupo de pessoas a quem devemos valorar. Ou seja, o homem recebeu um tremendo milagro e nadie o conhecia melhor que sua própria família. Nadie sabia quão importante era para ele aquele milagre, porque nadie sabia como ele estava melhor que sua própria família. Então, agora ele devia regressar aí e valorar-los, dizendo, uau, eles sabem como eu estava, mire como estou agora. Então, você deveria valorar a família, esse primeiro grupo a quem todos nós outros necessitamos valorar sobre todos os demais. Además, porque sua família eram os mais cercanos e os que melhor lo conheciam. Ou seja, sua família sabia como ele estava. Sua família sabia como ele havia sofrido por tanto tempo, prostrado aí, atado, quebrado em cima de qualquer lugar, não sei se na cama ou algo que ele tinha na casa, sem poder mover-se, dependendo de todo mundo, como se fosse um completo inútil. Agora ele necessitava testificar, porque aquela família era quem melhor lo conhecia. Bem, isso é uma coisa muito, muito tremendo. Vamos ver aqui algumas referências bíblicas que também nos mostram o grande valor que Deus dá a nossa família. Vamos ver, por exemplo, a primeira vem do hebreu do Antigo Testamento, Salmo 127:1, nos leemos, se o Senhor não edificar a casa, e aqui outra vez vimos a palavra em hebreu, bait, que significa, ou que se dirige literalmente à família. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não edifica a tu bait, a tu família, em vão trabalham os que la edificam. Ou seja, se o Senhor Jesus não está em nossa casa, se sua palavra não são nossos fundamentos, se suas qualidades, se seus atributos não são nossas qualidades, então todo o que hagamos é em vão, como diz o texto. Há pessoas que recusam, que não querem crer em Deus por nada, pero traem tanta filosofia e tanta ideologia estranha para dentro de sua casa e não veem, não se dão conta de que nada funciona positivamente, porque a Bíblia diz bem claro, se o Senhor Deus, certo? Se Ele não edifica nossa casa ou nossa família, se Ele não solidifica nossa relação, se Ele não entra entre nós para fazer a diferença, nada de lo que hagamos vai funcionar. Todo será em vano, como diz o texto aqui. Então, o primeiro valor na família que noto nesse texto está bem aqui. Se o Senhor não edificar tu bait, tu família, mais que casa, mais que lugar, mais que um edifício, mais que um apartamento, tu família, tu bait, em vano trabalham, em vano hacen lo que hacen, incluindo nós outros. Qualquer coisa que hagamos fora do Senhor não funcionará, será completamente em vano. O seguinte texto está em 1 Timoteo 5:8. El que não provee para los suyos, hablando de la cabeza del hogar, ¿cierto? El que não provee para los suyos, especialmente para los de su casa, oikion, aqui em grego, oikion. La palabra es oikos, pero aquí oikion se refiere a los miembros de la familia. Entonces, oikos de familia, oikion, referindo-se a los miembros individualmente.
Então, vea que a tradução é casa, pero se refere à família. Los que não provêm para los suyos, especialmente para los de su oikos, han negado la fé. Negou a fé e é pior. Esta palavra aqui me cai muito pesado. E é pior que o incrédulo. Hermanos, eu não quero ser classificada assim como pior pessoa. Eu me esforço tanto para ser um pouquinho melhor. Imagina-se, esta palavra é muito forte. Pero a Bíblia diz que aquele que não suple a sua família, e não é só o suplir de pão, de comida, não, que não suple de paz, que não suple de harmonia, que não traz a palavra de Deus, que não inspira fé, que não dá bom testemunho, que não cuida de sua alma, aqueles que não provêm para los de sua casa, de sua família, já negaram a fé, são incrédulos e são piores que um descreyente ou alguém que não crê. É muito pesada esta definição. Então, o Senhor requer de nós uma ação para que não haja esta conclusão. Isto é muito sério. A terceira referência que encontramos está em Hechos 16:31, que é uma que já vimos ahorita. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tu casa. E outra vez, tu casa é oikos su, casa tua, ou a casa suya. Certo? Então, uma vez que eu creio, como aquele carcereiro, eu devo descansar, seguir predicando e orando por minha família e crendo que o Senhor está trabalhando neles e, afinal, eles serão salvos. Porque Deus ama a minha família, traduzido aqui por casa, oikos, mais do que eu mesma pueda imaginar. Então, se eu trago essas três referências, e estou segura que há centenas que podemos trazer aqui, pero por causa de nosso tempo, só trago três. Uma vindo diretamente do hebreu, que traz a palavra bait, que concorda plenamente com a palavra oikos, que vimos aqui nos 2 versículos. Todas as três referências se referem à família e não a um lugar onde se vivia, expressando assim o valor que Deus dá a nossa família. Então, vamos pensar assim, depois de escutar tudo isso, eu me pergunto a mim mesma, que representa minha família para mim? E que dizes tu? Que representa tua família para ti? Que representa? Ademais, que fundamentos tienes plantado tu em tu casa? Que fundamentos será que eu tenho plantado em minha casa para minha família? E, además, como describirias a solidez de tu hogar hoje? Como será que eu describiria a solidez de mi hogar hoje? És um lugar ou um hogar sólido? Ou és assim meio vacilante por causa da carência de todo? Porque eu estou falhando em alguns aspectos. Como será a solidez de mi hogar ou de minha família hoje? O ênfase desta breve discussão ou devoção é o oikos, que literalmente aqui se refere à família. Outra vez eu trago casa porque há versículos em que se refere a casa, pero nosso ênfase aqui é família e todos os versículos que eu trago se refere a la família. E a família que traga que seja, ou que traga esta classe de união, tornando-se assim um símbolo de união e de máxima conexão, como vimos allá no início. Veja bem, irmãos, Deus nos dá o privilégio de ter uma família, não é assim? E o privilégio implica responsabilidade, implica obrigações. Uma delas é persistir, perseverar em cuidar, em hablar, em orar, em ayunar, em perdonar quantas vezes seja necessário, porque um dia nós chegaremos delante de nosso Deus para prestar contas de lo que hicimos com nossa família. Outra vez, regressando a domos, que é apenas um edifício ou um lugar vazio. Muita gente que pensa que porque traz sentido de edifício, de construção, confunde com a palavra oikos. Estou traindo outra vez o comentário anterior.
El domos, que é uma construção, se pode construir e também derribar, construir e destruir. Não se aplica isto a oikos, não se aplica à família. Muita gente usa o conceito de domos, construir e destruir, para destruir sua família e depois trazer outra família e plantar, às vezes, dentro da mesma casa. E não entende quanta terrível maldição estão traindo sobre eles próprios. Que não seamos os padres que destruem sua própria casa e que afetam e enfermam os filhos de tal maneira que um dia eles não vão poder sequer perdonar-se a si próprios por causa das coisas horríveis que dizemos com nossa boca, por causa de nosso péssimo testemunho, de nossas horríveis reações, ou porque aquela vez lhe chamaste daquela palavra sucia, ou lo expulsaste de la casa, ou planeaste algo aún mais terrível. Que o Senhor não nos encontre culpados enquanto a isso. O preço não é pequeno, o preço não é fácil de se pagar, pero é possível, porque a Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias, hasta el fin del mundo. Y si Él crió nuestra familia allá en el jardín del Edén, primero que el Estado, antes que la misma iglesia, es porque le da muchísima importancia a este grupo con quien nosotros vivimos. Yo no tenía ningún derecho de tener una familia, pero el Señor fue tan misericordioso que me dio no solamente un derecho, pero también el privilegio de ter minha própria família, assim que eu tenho responsabilidade de cuidar de eles como eu jamais cuidei de nadie em minha vida inteira. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não encontrar-nos culpados jamais. E quando chegar o momento de prestar contas a Deus, que estejamos em contas e que nada caiga contra nós. E não digo isso só por causa da deuda, não, é porque nossa família merece o melhor, as melhores palavras, o melhor tempo, a melhor atenção e toda a paciência que nós podamos ter. Amém? Bem, se tu estás comigo hasta aqui e entendiste esse tema, graças a Deus por isso. Eu espero que tu puedas compartilhar esse vídeo com alguém mais e bendecir a alguém que tu pensas que necessita meditar em algo mais sobre a família. Se não eres inscrito em nosso canal, eu te invito a inscrever-te e ser parte de nossa família. Para nós é uma grande bendição poder compartilhar contigo sempre. E como sempre digo, é um privilégio para mim compartilhar contigo todos esses tópicos de cada semana, ou seja, semanalmente estamos aqui e eu cresço muitíssimo à medida que estudo e preparo esses temas. Que o Senhor nos bendiga grandemente e então te vejo no próximo vídeo, ok? Bye, bye!